Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem ter percebido, né? Precisei criar uma nova classe, tive alguns problemas com os vídeos que estavam gravados lá no outro ambiente, aqui do Teams, né? E então, a partir de agora, acredito que não tenhamos mais problemas e a gente deve conseguir aí conduzir, né? Todo o restante utilizando esse ambiente aqui. Se tivermos algum problema, né, eu estou considerando a possibilidade de usar outras ferramentas para gravar os vídeos, mas enfim, qualquer coisa eu informo vocês, tá? Bom, essa semana, né, nós vamos falar a respeito dos dispositivos de entrada e saída, mas mas não vai ser uma abordagem, né, assim, o que é um monitor, o que é teclado, mouse, enfim, impressoras, né? Na verdade, nós vamos ter uma visão, né, da arquitetura dos computadores, né? A parte da arquitetura interna do sistema, como que funciona a comunicação, né, com esses dispositivos, como que questão dos barramentos, né? Por que não é feita a comunicação direta, ou é feita a comunicação direta, enfim. Como que funciona toda essa parte de gerenciamento, né, do acesso as informações, né, que são transmitidas por esses dispositivos e recebidas por eles também, né? Então, basicamente com esse foco, né, que nós vamos trabalhar essa semana aí a questão dos dispositivos de entrada e saída, tá joia? Então, o material, né, utilizado aí nessa semana, né, o livro do Mário Monteiro, né, Introdução à Organização de Computadores, a quinta edição, referência aí ao capítulo 10, né, do livro, tá? Deixa eu deixar aqui a caneta aqui. Aliás, usar o computador laser, que fica mais fácil. Então, hoje nós vamos falar aqui, né, basicamente aí, de 4 itens, né, principais, que são, né, o sistema computacional. Vou repassar em um único slide, tá, toda aquela parte da estrutura, né, do sistema computacional. Aí, sim, mais especificamente em dispositivos de entrada e saída, né, como funciona a comunicação, né, entre destes dispositivos para a memória principal e CPU, né, e vice-versa, né, no sentido contrário também, da transmissão, os tipos de transmissão que existem, né, e como são realizadas essas operações de entrada e saída, né. Então, como eu havia mencionado há pouco agora, no slide anterior, uma revisão aqui do sistema computacional. Nós temos essa representação gráfica aqui, né, extraída do livro do Stalin, né, onde nós temos aqui no centro, né, na verdade esses dois componentes aqui formam, né, a CPU, né, o UCP, que é o processador em si, né, que nós temos dois componentes principais, a unidade de lógica aritmética e a unidade de controle. Nós já estudamos alguns dos seus registradores, né, principais, a questão do processamento, enfim, a parte de controle. A gente viu isso algumas aulas atrás. E nas 2 últimas semanas nós falamos a respeito da memória, né? Falamos da hierarquia de memória, a questão de correção, né, de erro, como que ocorre. Também falamos, né, nesse período aí também a respeito dos barramentos, que é uma parte essencial desse conteúdo dos dispositivos de entrada e saída, né? E agora nós vamos falar aqui mais especificamente dessa parte, né, do diagrama aqui dos equipamentos de entrada e saída e, né, também aí a questão da comunicação que ocorre com memória e processador, tá ok? Essa figura, né, ela é bem semelhante, né, à figura anterior. No entanto, ela tem um nível assim de detalhes maior, né, um nível de detalhe maior. Nós temos aqui
os dispositivos de entrada e saída, né, ilustrados aqui por 3 dispositivos, né, o HD, um vídeo, né, um monitor aí, e uma interface de rede qualquer, tá? Aí o sistema de memória, né, representado aqui por esse círculo aqui, perdão, por esse quadrado, né, pontilhado, e o processador. Aqui dentro nós temos a unidade lógica aritmética, né, e a unidade de controle. Então, a gente pode observar nesse sistema, nessa representação, que os dispositivos eles comunicam, né, com todo o restante do sistema computacional. Se nós entendermos assim, né, o sistema é composto, né, da parte dos dispositivos de entrada e saída, da memória e do processamento. Então, há uma comunicação entre todos esses componentes, evidentemente. A questão principal aqui é a presença, a existência aqui dessas interfaces aqui, ou podemos chamar também de controladores, tá? Essa interface de entrada e saída é ela que vai intermediar, vamos dizer assim, a comunicação entre os dispositivos, os diferentes tipos de dispositivos, né? Porque em um barramento, por exemplo, quando a gente espeta uma placa de rede lá uma placa de rede, uma placa de vídeo, enfim. Quando nós espetamos um dispositivo, uma placa em um barramento, né? Aquele barramento, exceção de vídeo, que né, às vezes são bem específicos, né? Mas você pode colocar qualquer dispositivo de entrada e saída ali, né? Então, essas interfaces, né, elas têm que facilitar, vamos dizer assim, né, a comunicação entre esses componentes, tá? Aqui tem uma representação um pouco mais fiel, né, de uma interface, de uma placa-mãe, né? Então, eu falei, né, essa placa aqui pode ser uma placa de rede, pode ser uma placa de som, né, se bem que hoje é quase todas integradas, né? Enfim, pode ser uma placa de vídeo, pode ser N placas, né, de expansão, né, que vai conectar algum dispositivo de entrada ou saída, tá? Essa placa, ela vai espetada, né, aqui no slot, né, no barramento, e a comunicação, né, com todo o restante aqui dos demais componentes é feita por meio desses barramentos de entrada e saída aqui, que nada mais são do que aqueles mesmos barramentos que nós estudamos algumas aulas atrás aí, que é o barramento de endereço, o barramento de dado e o barramento de controle, tá? A diferença, né, é que nós vamos ter a interface fazendo essa comunicação, gerenciando, na verdade, né, vamos dizer assim, a comunicação do dispositivo de entrada e saída com o restante do sistema, tá? Eu coloquei uma tabela aqui, lá no livro do Mário Monteiro tem alguns exemplos, tá? Mas eu procurei na internet algo um pouco mais atualizado, e eu coloquei essa tabela para representar para vocês as taxas, né, de transmissão de dados de alguns, né, dispositivos aí de entrada e saída, né? Então nós vamos desde o teclado lá, que, né, tem uma taxa de transmissão de 10 bytes por segundo, mais do que suficiente, né? Se nós imaginarmos aí que é um ser humano que vai estar digitando, né, utilizando esse teclado, né? Então essa taxa de transmissão é suficiente, até aí outros dispositivos, perdão, outros dispositivos aí como a internet rápida aqui que ele coloca, colocado nessa tabela como rápida, não é a gigabit, tá? Seria uma internet um pouco menor, né? Talvez de 100 megabits aqui aproximadamente. A de gigabit é colocada aqui como 125 megabytes, né, por segundo, a taxa de transmissão. Enfim, por que eu coloquei essa tabela aqui? Muitos de nós aqui, na verdade, poderíamos questionar, né? Por que
esses dispositivos não são ligados diretamente à CPU ou à memória, né? A diversidade de dispositivo ela é muito grande. O controle, né, a implementação de todo esse controle nos componentes de processamento de memória seria praticamente inviável, né? A questão da velocidade também, nós vimos ali, né, aqui de 10 bytes a 20 gigabytes por segundo, certamente deve haver outros meios de transmissão aí mais rápidos hoje, né, até, acaba inviabilizando também esse controle, né, pela CPU, pela memória, enfim. E a disparidade, né, de velocidade é muito grande, né? As transferências são assíncronas, normalmente são transferências assíncronas que ocorrem principalmente com meio externo, né? E ao passo que todas as operações, como nós vimos aí a função do clock, né, nos processadores, são extremamente sincronizadas, né? Deve ter um sistema de detecção e correção de erros, né? Isso aí sobrecarregaria mais ainda lá a parte da CPU, né? N diferentes formatos de dados, né? Sobrecarregar mais ainda a CPU. E em virtude de tudo isso que nós falamos aqui, que está apresentado nesse slide, né? Surge então a necessidade de ter um controlador. E aí então que surge aquela interface de entrada e saída ou controlador de entrada e saída, como eu mostrei 2, 3 slides atrás aí. Então nós temos aqui o dispositivo de entrada e saída, os barramentos de dados, endereço e controle, né? E no meio aqui, né, fazendo essa conexão entre eles, nós vamos ter a interface de entrada e saída. Essa interface de entrada e saída, ela tem os registradores de endereço, de dados e de controle, que vai fazer, né, a conexão, transmitir e receber, né, esse conteúdo de outras partes do sistema, né, do sistema computacional. Nós temos aqui uma parte que está aqui representada como dados, na verdade são buffers, né, que são utilizados aí em diferentes tipos de transmissão. Às vezes a transmissão é síncrona, assíncrona, né? O dispositivo ele pode ter uma forma de transmissão diferenciada e então se faz necessário sempre o uso de uma memória pequena, tá? Mas para armazenar temporariamente, né, os dados de modo a organizar, né, tanto o envio quanto o recebimento, né, desses bits. E uma parte lógica aqui, como, né, foi falado no slide anterior, para fazer a verificação, né, de erros, né, se a questão de paridade, enfim, a gente já viu algumas técnicas aí de verificação de erro, tá? Então, a gente pode perceber aqui que, na verdade, a gente tem quase que um processadorzinho aqui, né, fazendo, né, essa parte da interface entre o dispositivo propriamente dito e o sistema internamente, tá? Então, nós temos aqui, né, na linha do que foi falado nos slides anteriores, mas agora com a explicação um pouco mais detalhada desse controlador, né? Temos a memória, o processador, né, representado aqui nesse canto da figura, canto esquerdo. E depois o controlador de entrada e saída do slot 1, com o periférico aqui 1, o controlador 2, com o periférico 2, até o controlador N, tá? Observe que, evidentemente, quanto maior o número de slots, mais controladores, mais caro fica a placa, né? Bom, a placa-mãe, né, especificamente, né? A gente está falando aí que o projeto da placa-mãe vai ter quantos slots de expansão, né? Quanto maior o número de slots, claro, né, maior vai ser o custo desse projeto, né, desse produto. Então, em relação aos tipos de transmissão, né, nós podemos classificar os dispositivos, tá? Talvez fique um pouco confuso aqui o slide pela leitura em si, né?
Mas os dispositivos, eles podem ser classificados, né? Os que transmitem e recebem informações inteligíveis para nós, seres humanos, né? Os que transmitem e recebem informações inteligíveis apenas para a máquina, tá? Uma impressora, por exemplo, a impressora, ela, na verdade, ela é capaz de transmitir informações para nós, né? Mas componentes, por exemplo, que a gente pode utilizar aqui, que é apenas para as máquinas, né? Um HD, né? Um HD, na verdade, externo, né? Ele vai ser um dispositivo aí de armazenamento, né? Mas não deixa de ser, né, uma forma que vai fazer essa comunicação de modo que só a máquina vai entender, né? Nós precisamos de alguns outros recursos de software para fazer essa interpretação, tá? Então, um outro item aí, né, em relação à classificação, os que transmitem e recebem informações de e para, né, dispositivos remotos, né? Eu me referi ao HD externo ali, tá, pessoal? Então, basicamente, né, independente de qual é o dispositivo, a comunicação ela pode ocorrer de duas formas, né? Ela pode ser serial ou ela pode ser paralela, tá? A transmissão do tipo serial, né, com periférico serial, né, ela, ela ocorre, tá, com envio de um bit depois do outro, tá? Então, os bits são enviados um a cada intervalo de tempo. Não ocorre o envio de 2, 3, 4 ou mais bits em um intervalo de tempo determinado, em uma frequência em hertz qualquer, tá? Então, a gente pode observar aqui, nós temos o periférico e nós temos um barramento aqui que envia e recebe os bits, tá? De forma sequencial, né? Aqui serial, né? Que a gente chama serial. O barramento interno, como nós já vimos, tá? Ele é paralelo, né? Nós já vimos essa questão do barramento paralelo. Então, existe a necessidade da interface aqui armazenar esses seriais aqui, né? Esses bits, perdão, que são enviados aqui de forma serial, armazenar no buffer um após o outro, e aí quando tiver todos os bits prontos para ter recebido todos os bits e eles estiverem prontos para serem enviados, né, feita a verificação, se há erro ou não, enfim. E aí, na verdade, esses bits são enviados, né, para o barramento do sistema aqui. Aí vão até a memória ou o processador, dependendo de qual for o destino, tá? Então, e como funciona a comunicação com os dispositivos? Como que eu aciono um dispositivo de entrada e saída? Na transmissão síncrona. Na transmissão síncrona, vamos imaginar que o transmissor, né, aqui, nessa ponta aqui, se ele está em stand-by, vamos dizer assim, há um detalhe, tá? A representação do bit 0 ou 1, nós podemos, por exemplo, no livro do Mário Monteiro, ele menciona que a representação do bit 1 tem uma carga X de volts, salvo engano, 0,5, e aí o bit 0 é a carga 0,2. Então, não é a ausência, tá? É isso que é o ponto principal aqui. Não é a ausência da carga de energia, né, que vai representar o bit 0, tá? Então, aqui nós estamos falando que existe, né, uma representação binária aqui, está com uma carga de energia maior, e nesse momento o dispositivo está em stand-by, não tem nada sendo transmitido. Então, se nós puxarmos aqui para trás, nós vamos ver uma longa linha do tempo, considerando que não foi utilizado ainda esse dispositivo, né, onde o dispositivo está sem uso. Quando ele for fazer a transmissão, aí
ele precisa, na verdade, baixar a tensão, né? Então, ele baixa, né, a tensão, né, a representação binária, né? O primeiro bit a ser enviado, né, vai ser o bit 0. Então, ele fica enviando o sinal do bit 1, fica enviando o sinal do bit 1, sinal do bit 1, sinal do bit 1. Significa que não tem nada a ser transmitido. Quando ele precisa transmitir alguma coisa, faz a queda da tensão e aí vai um bit 0 sinalizando, ó, tá chegando alguma coisa. Aí é feita, né, a transmissão dos bits sequenciais, né, de forma sequencial, porque nós estamos falando serial. Então é feita a transmissão como deve ser feita do caractere que vai ser transmitido, tá? E na outra ponta, né, quando ele é detectada essa queda da tensão, ele na verdade, né, sinalizado para outra ponta que algo está chegando, tá? Então, a transmissão síncrona, ela é bem dessa forma, tá? Serial assíncrona, perdão. Eu acabei me omitindo aqui a questão assíncrona, né? Por isso talvez tenha ficado um pouco confuso aqui. Agora, acabei me fazendo uma observação aqui mais delicada em relação a isso. Então, só complementando, essa explicação é referente à transmissão serial assíncrona, né? Onde não há transmissão alguma, há uma queda de tensão sinalizando que vai ser realizada a transmissão de uma sequência de bits, né? Representando um caractere ASCII, por exemplo, aqui o R, e ao final volta, né, o nível de tensão lá em cima. Vai transmitir um novo caractere, um novo conteúdo, abaixa novamente, essa é a principal diferença da assíncrona para a síncrona, que eu já vou explicar novamente. Então ele abaixa novamente a tensão, transmite os caracteres, os bits, terminou, sobe novamente. Tem mais conteúdo. Imagine que existem 100 caracteres a serem transmitidos. Vai ocorrer 100 vezes. Baixar o nível de tensão, subir, baixar o nível de tensão, subir, baixar o nível de tensão, subir. Esse movimento vai acontecer a cada caractere que tiver que ser transmitido, tá? Na transmissão síncrona, não tem essa necessidade dos bits de start e stop ao início de cada caractere que vai ser transmitido, de cada sequência de bits aí, imaginando 8 bits, tá? Ele transmite blocos de caracteres sem intervalo, ao invés de um caractere por vez, né? Ao invés, então, de nós termos aí os bits de start e stop, tá? Nós vamos ter, na verdade, caracteres de controle. Esses caracteres de controle, eles sinalizam, né, o início de uma transmissão e aí imagine que nós temos 100 caracteres a serem transmitidos, então os caracteres de controle são enviados, sinalizando, não tem sinal algum, né, mantendo essa conexão como ocorre lá na assíncrona. O que acontece? Vai ser feita uma transmissão? Envia os caracteres de controle. Ambos os lados já acontecem, já conhecem, tá? Quais são os caracteres de controle. Então, sinalizou, olha, é uma sequência binária, tá? Como qualquer outra transmissão. Então, a 0,00001 é um sinal de controle, por exemplo. Então, envia esse sinal, ambos os lados conhecem, né, quais são os sinais, e depois de 3 sinais de controle seguidos, vem a sequência de caracteres, né, a ser transmitida. Ao final da sequência dos 100 caracteres, por exemplo, como usei de exemplo, são inseridos aí outros 2 sinais de controle que vão identificar o final da transmissão. O desempenho, né, o ganho de desempenho nesse modelo, eu fiz até uns cálculos, tem lá no livro do Mário Ponteiro, mas eu também acabei montando alguns cálculos.
Se nós pensarmos nesse modelo assíncrono, né, que nós temos 10 bits a serem transmitidos, sendo da carga total de um caractere, tá? Sendo, por exemplo, da tabela ASCII, aqui nós temos o que, ó? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então temos 8 bits a serem transmitidos aqui e temos ainda o bits de start, stop, poderíamos ter ainda um outro bit aí de paridade, enfim. Isso levaria a um aproveitamento, um nível de eficiência, vamos dizer assim, né, em relação à transmissão dos dados exclusivamente, de aproximadamente 70%, 75%, dependendo, né, a carga de bits de controle aí, 70%, 80%, né, não melhor do que 80% em nenhuma circunstância, né. Aqui, os blocos, né, normalmente são transmitidos em blocos de 128 ou 256 caracteres, o que vai levar um nível de eficiência, quando comparado com a síncrona, né, no caso de 128, de 96% e de 256 de 98%. O que eu chamo de eficiência aqui? Tira os bits de controle, o que sobra de bits de dado sendo transmitidos são os bits que é o percentual aí, na verdade, né, de eficiência que eu estou fazendo esse cálculo aqui, tá? Então, se nós fizermos aí 128 caracteres transmitidos, então são 5 de controle, né? Então no total vão ser 133. Então 128 dividido por 133 vai dar esse 0,96 de eficiência, né? No caso de 256 caracteres de conteúdo a ser transmitido, de dados, 256 caracteres, 5 de controle, então nós vamos ter 256 dividido por 261, que vai dar aí aproximadamente 98% de eficiência, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vamos utilizar o fórum lá. Inclusive, né, pode ter ficado alguma dúvida aqui em relação à transmissão serial assíncrona, que eu dei sequência na explicação de uma forma sem dar a ênfase necessária aí para a síncrona, né? Então, quando nós falamos em transmissões seriais, ela pode ser dessas duas formas, síncrona e assíncrona. E a transmissão paralela, na verdade, são vários barramentos, né, para transmitir os bits e, ao mesmo tempo, né, num único intervalo de tempo, são inseridos nesses barramentos uma quantidade X de bits, 8, 10, né, dependendo de como for a organização aí desse sistema computacional, tá? O problema aqui, maior custo, né, pois utiliza mais linhas de transmissão, utilizada, né, majoritariamente em comunicações internas do sistema computacional. Então, dificilmente a gente tem comunicação paralela em meios, né, em comunicações que vão ser realizadas com meios externos, principalmente em grandes distâncias, tá? E a velocidade e a taxa de transmissão? Num primeiro instante, nós normalmente tendenciamos a falar, é mais rápido, tem uma taxa de transmissão, a velocidade pode ser a mesma, né? Imagine a Bandeirantes, né, com 8 pistas lá, você pode ter 8 carros na mesma velocidade, né, transportando 40 pessoas, né? Se for de forma serial, nós vamos ter uma pessoa em cada carro, né, pode ser a mesma velocidade, mas é claro que o tempo de chegada num determinado destino vai ser diferente. Eu acho que ficou claro aí esse exemplo, né? O problema é que nós não estamos falando de uma rodovia, né? Nós estamos falando em equipamentos que são extremamente minuciosos em relação ao sincronismo dos dados e ao clock, né? A questão do sincronismo em relação
ao instante em que os bits vão chegar no receptor. O que eu quero dizer com isso? Esse problema de desvio que está mencionado aqui, imagine o seguinte, pegando de novo o exemplo de carro, mas agora vamos pensar lá na Fórmula Indy, tá? Num circuito oval. Se nós temos dois carros de corrida que estão em uma curva muito aberta, né? Vamos pensar nesse cenário que facilita nós enxergarmos. Os carros, vou fazer um desenho aqui, usar toda a minha habilidade de desenho que vocês já conhecem, tá? Então aqui é o circuito. Não é oval, é quase um círculo aqui, né? Enfim. Se nós tivermos dois carros andando na mesma velocidade, aqui tem um carro e aqui tem outro carro. Vocês concordam que se os dois estiverem andando a 100 km por hora, o carro que está na parte interna da pista vai chegar primeiro? Vai completar uma volta aqui primeiro? Porque ele tem a questão, né, se nós levarmos esse exemplo para as placas, para os projetos de placa, vou fazer o desenho aqui, ó. Imagine que aqui é a origem e aqui é o destino. Vai ficar melhor esse exemplo. Achei que ia ser um bom exemplo aqui da Fórmula Indy, mas vocês viram que eu não entendo nada de corrida, né? Então, aqui, vocês conseguem observar que o percurso que esse bit vai fazer é muito menor do que o que esse bit aqui vai fazer, que está na parte externa. Isso gera um problema gigantesco em relação ao sincronismo, né? E quanto maior a frequência, maior a velocidade de transmissão aqui desses barramentos, mais preciso vai ser esse sincronismo, né? Então, de algum tempo para cá, tem se investido muito na transmissão serial, tanto que a gente vê o USB hoje praticamente dá conta, que é um barramento serial, né? O USB hoje praticamente dá conta da comunicação de todos os dispositivos. E quando a gente fala em comunicação paralela, nós estamos falando mais em projetos assim, extremamente caros, né? De placas, enfim, que ficam... que são mais, na verdade, são não mais fáceis de controlar, né? Mas vamos dizer assim, o projeto, né? Ele já é feito exatamente para que seja minimizado, né, a chance de erro nesse percurso do dado entre origem e destino aqui, né? Então esse é um problema da transmissão paralela, tá? A questão do desvio, né? O custo para administrar possíveis erros, né, nessa de sincronia aqui não compensa, né? Nós vimos que para você identificar e corrigir erro, quanto mais erros você quer corrigir de bits, maior a carga de transmissão adicional que você tem que colocar. Então, realmente não vale a pena nesse caso, tá? Bom, então e os métodos, né, para realizar as operações de entrada e saída entre a CPU e a interface, né? O controlador nosso lá dos dispositivos de entrada e saída. Bom, a entrada e saída ela pode ser por programa, né? A própria CPU, né? A própria CPU controla as etapas, né? Como, por exemplo, verificar o status do dispositivo. Na verdade, que tá invertido, tá? Já vou fazer essa correção para subir os slides para vocês. Então, a própria CPU faz, né, a verificação do status do dispositivo, envia, né, para enviar ou ler os dados, né? E ela não é muito eficiente. No caso da saída por entrada e saída por interrupção, né, gerado um sinal de interrupção, não tá ok aqui. É gerado um sinal de interrupção para o início da operação de entrada e saída. Vou falar melhor aqui nesses próximos slides, tá?
E existe um outro meio aqui que é o acesso direto à memória, tá? O DMA, tá? Bom, quando a entrada e saída é por programa, né? Da forma como foi colocado aqui, talvez tenha ficado um pouco confuso. Eu vou procurar melhorar esse slide para vocês aqui. Mas a entrada e saída por programa, como que é feito? Né? A transmissão dos dados lá da interface de entrada e saída, do dispositivo, aliás, para o processador. Né? Então, o processador ele envia um comando à interface e ele fica esperando. No momento em que ele vai realizar essa operação de entrada e saída, o processador ele envia esse sinal para a interface ou para o controlador, né? Falando lá se vai ser uma leitura ou escrita, por exemplo. É feita a interrogação, né? Do status, aí do estado, né? Do dispositivo. Se ele não estiver pronto, ele entra num loop aqui e o processador fica aguardando o dispositivo de entrada e saída estar pronto. Isso, né? Não precisa nem entrar em mais detalhes aqui, muitos detalhes desse modelo. Não é eficiente, não é um modelo eficiente de comunicação, né? Entrada e saída por programa, né? No momento em que ele fica pronto, né, o status do dispositivo vai para OK, está disponível, é feita então a operação, né, de leitura, né, ou escrita dos dados aí. Se terminou, ok, aí o processador volta a fazer o que ele estava fazendo, né? Se ele não terminou, volta novamente, envia um outro questionamento, ó, tá ok, dispositivo está pronto, né? Ah, por que tem que questionar de novo? Ah, porque pode ter acabado a folha da impressora, por exemplo, né? Então, tá ok? Tá ok. Então, novamente, vamos lá. Faz, né, a leitura escrita do conteúdo, faz a operação que tem que ser feita. Terminou? Não, volta novamente. E assim fica esse processador, né? Não é muito eficiente, tá? Quando ela é feita por interrupção, tá? De novo, desculpem, pessoal, ficou um pouco... acabei fazendo... não trocando o nome aqui, né, no título do slide, né? Mas está aqui, ó, na figura, ó, exemplo de uma sequência de atividades que ocorrem durante o desenrolar de uma interrupção, tá? Então, mas eu vou corrigir isso para disponibilizar para vocês, tá? Então, nesse modelo, né, como que é feito? O processador, ele comunica o controlador, a interface, fala, ó, eu preciso fazer uma operação, eu preciso fazer uma operação de leitura, aí, de escrita, enfim, vou precisar dos seus serviços, né, vamos dizer assim, para o dispositivo de entrada e saída. E ele volta a fazer o que ele estava fazendo, tá? Quando o dispositivo estiver pronto, ele vai enviar um sinal de interrupção. É isso aqui, por isso que chama por interrupção, tá? Ele envia um sinal de interrupção para o processador, né? O processador termina de executar o que ele está fazendo, e aí, sim, ele vai fazer a rotina de tratamento que está colocada como tratamento de interrupção, mas aí, sim, ele vai fazer a leitura, a escrita, enfim, o que ele tiver que fazer como dispositivo de entrada e saída. Terminou, ele volta a fazer o que ele estava fazendo, né? Então, ele não precisa ficar esperando, né, como ocorre aqui na entrada e saída por programa, ele não precisa ficar esperando. Por interrupção, é muito mais eficiente, tá? E o acesso direto à memória, né? Esse hoje é o que a gente tem aí mais, é o que a gente tem de melhor, vamos dizer dessa forma, né? Onde o processador, né? Ele fica recebendo o conteúdo da memória, né? Ele está recebendo o conteúdo da memória, ele está fazendo o que ele precisa fazer aqui em relação ao processamento dos programas, enfim, está fazendo todo o trabalho dele aqui, se comunicando normalmente com a memória. Essa chave 1, ela fica ligada, ela está aberta
permitindo a transmissão dos dados, enquanto o processador está fazendo todo esse trabalho. E, ao mesmo tempo que o processador está fazendo essa comunicação com a memória, as chaves 2 e 3 aqui, por exemplo, tá? Elas estão fechadas, elas não estão permitindo a passagem de dados, tá? Elas não estão permitindo a passagem de dados. No momento em que vai ocorrer a transmissão, né, nós vamos ter aqui um terceiro elemento, né, na verdade um quarto elemento, que é o controlador de acesso direto à memória, né? O que ele faz? No momento em que deve ocorrer a transmissão, ele vai fazer toda essa questão do... O processador envia, na verdade, para esse controlador, né, o sinal, e ele faz todo a comunicação com o periférico, e quando o dado estiver pronto, né, estiver tudo pronto para envio, esse envio ele é feito direto para a memória, né? O que não precisa fazer ele não vai precisar fazer todo esse tratamento da rotina aqui, né? Indicar qual vai ser o endereço, indicar posteriormente, né? Fazer todo esse procedimento da leitura e da gravação dos dados. Esse processo não vai ser realizado pelo processador, e sim vai ser feito diretamente entre dispositivo de entrada, saída e memória, tá? Então, esse é um recurso aí que, na verdade, o processador só faz a solicitação e todo o restante do processo é feito, né, de forma a deixar livre o processador para realizar outras tarefas. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar, tá? Me desculpem alguns termos nos slides que estavam trocados ali, que eu vou precisar atualizar para vocês. Realmente passou desapercebido durante a elaboração do material, tá? Deixa eu colocar aqui, vou descartar, tá? Lembrando que essa semana, né, vai ser a entrega dos exercícios que estão lá no Moodle. E qualquer dúvida, pessoal, utilizem o fórum para tirar as dúvidas, tá? Tem o plantão da disciplina aí, né, às quintas-feiras, toda quinta-feira às 11, às 11h35, e também sempre estou disponível online para vocês aqui no Microsoft Teams, às quartas-feiras, das 2 às 3, tá joia? Precisar alguma coisa, fiquem à vontade para entrar em contato via e-mail, via fórum, do modo como vocês acharem melhor, tá ok? Gente, obrigado, tá? Espero que todos tenham aí um bom final de semana aí, e um bom início de semana também, né? Da próxima semana que segue. Lembrando que o questionário vai ficar disponível até na quarta-feira da semana que vem, tá joia? Muito obrigado, gente. Tenham todos um bom trabalho, uma boa aula, um bom descanso e até mais. Tchau, tchau.